అయితే హైదర్. Espalhados por 4 países e com mais de 4.000 anos de história, os curdos são um dos povos mais antigos do Oriente Médio. Apesar de sua rica cultura e contribuições históricas, seu sonho de Estado próprio nunca se concretizou. Quem são os curdos e por que sua luta por independência continua até hoje? Descendentes de tribos indo-europeias, eles se estabeleceram no Kurdistão, uma região montanhosa que hoje abrange partes da Turquia, Irã, Iraque e Síria, por volta de 2000 a.C. Muitos historiadores associam os curdos aos medos, um povo que dominou o planalto iraniano na antiguidade. Ao longo dos séculos, os curdos desenvolveram uma identidade cultural única, com sua própria língua, tradições e um forte senso de comunidade, mas nunca conquistaram um estado independente. O Kurdistão é uma região estratégica, marcada por cadeias montanhosas como os Montes Zagros e o Planalto da Anatólia, que historicamente serviram como proteção natural contra invasores e facilitaram a resistência curda. Além disso, a região é rica em recursos naturais, como petróleo e água. No Iraque, a região autônoma do Kurdistão abriga importantes reservas petrolíferas, enquanto os rios Tigre e Eufrates, que nascem em áreas curdas da Turquia, são vitais para o abastecimento de água em toda a região. Esses fatores tornam o Kurdistão um território disputado, tanto por razões políticas quanto econômicas. Apesar de sua identidade cultural e territorial bem definida, o Kurdistão nunca foi reconhecido como um estado independente. Dividido entre 4 países, essa fragmentação geográfica reforça a luta dos curdos por maior autonomia e reconhecimento internacional. A maioria dos curdos segue o islamismo sunita, mas há também comunidades xiitas, yazidis e cristãs, mostrando a diversidade desse povo que, mesmo sem um estado, mantém viva sua cultura e resistência. Durante a Idade Média, os curdos foram governados por impérios como o persa e o otomano. Conhecidos por sua habilidade militar, conseguiram formar principados semi-independentes e se destacaram em momentos decisivos da história. O mais famoso líder curdo foi Saladino, fundador da dinastia Aiúbida, que ficou conhecido por reconquistar Jerusalém durante as Cruzadas. Embora tenha nascido curdo, Saladino não lutava por um estado curdo, pois naquela época, as identidades nacionais não eram definidas como hoje. Sua lealdade estava voltada ao mundo islâmico e ao califado, e ele se tornou um símbolo da resistência muçulmana contra os cruzados. Ainda assim, sua ascensão ao poder mostra a relevância dos curdos na história militar da região. No início do século XX, após a queda do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, os curdos vislumbraram a possibilidade de criar um estado independente. O Tratado de Sèvres de 1920 previa a formação de um Kurdistão autônomo, mas essa promessa foi descartada com a assinatura do Tratado de Lausanne, em 1923, que dividiu o território curdo entre Turquia, Irã, Iraque e Síria. A partir desse momento, a luta pela autonomia curda se intensificou, mas cada país seguiu um caminho diferente. Na Turquia, Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna, impôs políticas severas para suprimir a identidade curda. A língua e a cultura curda foram proibidas, e qualquer manifestação de resistência era duramente reprimida. Isso levou a revoltas como a Revolta de Ararat, entre 1927 e 1930, um dos primeiros grandes levantes curdos contra o governo turco. No Iraque, os curdos enfrentaram uma de suas maiores tragédias sob o regime de Saddam Hussein. Em 1988, o ataque químico à cidade de Halabja chocou o mundo, deixando milhares de mortos em um dos episódios mais brutais de repressão contra esse povo. Já no Irã e na Síria, a situação também era difícil. No Irã, os curdos enfrentam a opressão do regime xiita, que vê suas demandas por autonomia como uma ameaça. Na Síria, foram marginalizados pelo governo baatista, que por décadas negou até mesmo sua cidadania, tratando-os como estrangeiros em sua própria terra. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante é um grupo jihadista extremista que surgiu após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, tornando-se uma ameaça global ao declarar um califado em 2014. Seu regime de terror incluiu massacres, ataques suicidas e a escravização de minorias, incluindo curdos, yazidis e cristãos.
Os curdos se tornaram uma das forças mais eficazes contra o ISIS, por diversas razões, como na defesa territorial, onde o avanço do ISIS ameaçava tanto o Kurdistão iraquiano quanto Rojava, levando os curdos a organizar uma forte resistência. Com diferenças ideológicas, enquanto o ISIS pregava um regime baseado na Sharia radical, os curdos defendiam um sistema laico e democrático, especialmente em Rojava. Forças curdas como os Peshmerga, Kurdistão iraquiano, e as Unidades de Proteção Popular de Rojava, receberam apoio militar dos Estados Unidos e da coalizão ocidental. Apesar de seu papel fundamental na luta contra o terrorismo, os curdos enfrentam dilemas geopolíticos. Em 2019, a retirada das tropas americanas do norte da Síria permitiu uma ofensiva turca contra as forças curdas, deixando-os expostos a novos conflitos e levando à perda de territórios estratégicos. Além de serem peças-chave na luta contra o ISIS, os curdos também se destacam por um elemento único em sua organização militar: a presença de mulheres combatentes na linha de frente. As mulheres curdas desempenham um papel fundamental nas forças militares do Kurdistão, especialmente em unidades como as Unidades de Proteção das Mulheres na Síria e nas forças Peshmerga no Iraque. Diferente de muitas sociedades do Oriente Médio, onde a participação feminina no combate é rara, os curdos promovem uma forte presença feminina na linha de frente. Durante a guerra contra o ISIS, as combatentes curdas ganharam notoriedade por sua coragem e eficácia em batalha. Além do impacto militar, sua participação desafia normas culturais e representa um símbolo de resistência e igualdade. Muitos grupos jihadistas, incluindo o ISIS, temiam ser mortos por uma mulher, pois isso significaria perder a promessa do paraíso, segundo sua interpretação extremista do Islã. A participação feminina nas forças curdas reflete um ideal moderno de igualdade de gênero, especialmente em Rojava, onde políticas de coliderança entre homens e mulheres foram estabelecidas na administração da região. Nas últimas décadas, os curdos ganharam destaque internacional, não só por sua luta histórica por autonomia, mas também por seu papel crucial em alguns dos maiores conflitos da região. No Iraque, após a queda de Saddam Hussein em 2003, os curdos finalmente conquistaram um grau significativo de autonomia. A região do Kurdistão iraquiano hoje funciona como um estado semi-autônomo, com seu próprio governo, parlamento e forças armadas, os famosos Peshmerga, conhecidos por sua bravura e eficiência. Na Síria, durante a Guerra Civil, os curdos assumiram o controle do norte do país e estabeleceram Rojava, uma região autônoma que se tornou um modelo de autogestão e resistência. Sua luta contra o Estado Islâmico foi decisiva, atraindo o apoio de potências como os Estados Unidos e a coalizão ocidental. Na Turquia, porém, a situação permanece tensa. O conflito entre o governo turco e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão continua a gerar violência e repressão, com ataques frequentes e uma política dura contra qualquer manifestação da identidade curda. E no Irã, os curdos também enfrentam desafios. Nos últimos anos, manifestações contra o regime teocrático ganharam força, especialmente após os protestos de 2022, que uniram curdos e outras minorias em uma onda de resistência contra a opressão do governo. Os curdos se tornaram peças-chave na geopolítica global. Embora os Estados Unidos tenham apoiado as forças curdas na Síria contra o ISIS, evitam um compromisso firme com sua independência para não desagradar aliados como a Turquia, que considera o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão uma ameaça. A Rússia, por outro lado, tem alternado entre apoiar e reprimir os curdos, dependendo de seus interesses na Síria e no Irã. Enquanto isso, a OTAN enfrenta desafios ao equilibrar suas relações com a Turquia e o reconhecimento do papel curdo no combate ao terrorismo. Hoje, os curdos somam entre 30 e 40 milhões de pessoas, espalhados por diferentes países, mas sem um estado próprio. Sua história é marcada por resistência e adaptação, mas também por promessas não cumpridas e repressão. À medida que o Oriente Médio continua instável, os curdos seguem buscando seu lugar no cenário global, seja por meio da diplomacia, da autonomia regional ou da luta armada.